Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 28ª aula dessa maratona de estudos. Então pessoal, quero iniciar essa aula agradecendo e parabenizando a todos vocês que nos enviaram fotos e vídeos mostrando a solução dos desafios em que nós propomos na aula anterior. E para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice. Já vimos onde estão localizados os ângulos, vocês já desenharam os ângulos e classificaram. Aí agora nós vamos falar de uma propriedade ou habilidade dos ângulos. Então, o objetivo dessa aula é justamente esse: comparar as medidas em graus de dois ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, nós vamos analisar qual é a relação que dois ângulos que estão em posições opostas pelo vértice têm em comum. E aí, vamos juntos? Primeiro nós vamos entender a posição entre duas retas. Nós vamos falar de retas paralelas. Então, a reta R e a reta S, elas estão contidas no mesmo plano, mas elas não têm ponto comum. Então, nós estamos dizendo que a posição delas entre si é que elas são retas paralelas. Então, aí agora nós temos também retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Duas retas, elas são classificadas concorrentes quando elas têm um ponto comum. Ou seja, elas se interceptam, se cruzam, e naquele ponto que elas se cruzam, nesse caso aqui o ponto P, nós estamos dizendo que esse ponto P pertence às duas retas. Então elas estão concorrendo a esse ponto. Então eu estou dizendo que a reta R e a reta S, aqui contida nesse plano, elas são retas concorrentes. Por quê? Porque elas estão disputando o mesmo ponto. Quando duas retas se interceptam, passam a ser concorrentes, disputar o mesmo ponto, naquele ponto que nós chamamos de vértice, ali tem um ângulo de 360 graus, um ângulo de uma volta completa. Mas esse ângulo fica dividido em quatro ângulos, olha, quatro partes aqui. Portanto, quando duas retas se interceptam, se cruzam, que elas passam a ser concorrentes, ali elas dão origem a um ângulo de 360 graus dividido em quatro ângulos. E aí, esse fato é o que nós vamos trabalhar, que é justamente a posição que esses ângulos irão se encontrar. Então, aí nós vamos generalizar. Quando duas retas se cruzam, formando entre si quatro ângulos, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Então, pessoal, vamos ver aqui um exemplo de retas perpendiculares. Ou seja, essas retas perpendiculares, elas são concorrentes. Só que aí, a sua posição já vai ter um nome específico, perpendiculares, por causa da perpendicularidade. Mas quando que você, ao ver duas retas concorrentes, pode classificar as suas posições em perpendiculares? Vamos ver? Primeiro que nós já vimos, quando duas retas se cruzam, elas formam quatro ângulos. Mas para elas serem classificadas, ou a posição delas ser classificada como perpendiculares, esses quatro ângulos eles precisam medir medidas iguais a 90. Porque se o total do giro completo é 360 e vamos dividir em 4 com medidas iguais, então cada um deles irá medir 90 graus. Portanto, duas retas são consideradas perpendiculares quando elas forem concorrentes e elas formarem quatro ângulos retos. Ângulos retos, vocês sabem, são os ângulos que medem 90 graus. Então, pessoal, já vimos retas paralelas, retas concorrentes e concorrentes perpendiculares. Ou seja, uma habilidade específica das concorrentes. Aí agora o que é que nós vamos ver? Olha, vamos generalizar. Quando duas retas se cruzam, formando entre si quatro ângulos de 90 graus, essas retas são chamadas de perpendiculares. Então, aí agora nós vamos falar de uma habilidade específica das retas concorrentes. Quando duas retas se cruzam em um ponto, que elas passam a ser concorrentes, o que é que acontece? Há uma divisão de um ângulo de 360 em quatro ângulos. E aí há várias habilidades que nós podemos explorar. Primeiro vamos entender essa reta aqui, que é a reta R, ela forma um ângulo raso. O ângulo raso, que é um ângulo de 180, está aqui no vértice. Então esse ângulo aqui, ele é um ângulo raso. Esse ângulo raso, ele é dividido em dois ângulos, o ângulo beta e o ângulo alfa.
Portanto, se eu somar beta mais alfa, dá 180. Com tudo isso, eu vou dizer que alfa mais beta são ângulos suplementares. Quando a soma entre dois ângulos for igual a 180 graus, eles são suplementares. Então, aí o que é que nós vamos prestar atenção ainda? Que beta está aqui. No lado oposto de beta, aqui tem um outro ângulo. Alfa está aqui. No lado oposto de alfa, aqui tem um outro ângulo. Logo, nós vamos dizer que esses ângulos, beta e esse ângulo aqui, eles são ângulos opostos pelo vértice. Alfa e esse ângulo aqui, eles são ângulos opostos pelo vértice. O vértice fica no meio e eles ficam em lados opostos. Aí, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que se beta e o outro ângulo que está oposto a ele pelo vértice são ângulos congruentes. Eles apresentam medidas iguais. Portanto, eu vou dizer que alfa e o seu ângulo oposto pelo vértice também apresentam medidas iguais. Aqui eu disse que é beta e beta, alfa e alfa. Por que eu nomeei ele com a mesma letra grega? Para que vocês entendam que eles têm ou possuem medidas iguais. Então, esse e esse, opostos pelo vértice, medidas iguais. Esse e esse, opostos pelo vértice, medidas iguais. Beta mais alfa somado dá 180. Beta mais alfa somado dá 180. Então, pessoal, essa habilidade é muito importante. Nós entendermos que dois ângulos opostos pelo vértice, eles apresentam medidas iguais. Então, aí agora nós vamos falar de uma habilidade importante. Quando nós encontrarmos dois ângulos opostos pelo vértice e que não há uma medida específica em graus para eles, é possível encontrar? Olha, aqui nós temos que esse ângulo mede 10x mais 50 e esse mede 4x mais 110. Nós estamos querendo saber qual é a medida desse ângulo e qual é a medida desse. Óbvio, se você encontrar a medida desse, automaticamente achou a medida desse. Mas para encontrarmos a medida desses ângulos, precisamos primeiro encontrar o valor de x. É possível isso? Sim, é possível. Por quê? Porque se eles são opostos pelo vértice, esse vértice representa uma igualdade. Nós falamos que eles são congruentes. Então, se esse é igual a esse, o vértice representa uma igualdade. Se nós temos expressões algébricas, nós temos aqui uma igualdade, nós vamos ter uma equação. Como o maior expoente da variável é 1, uma equação do primeiro grau. Vamos solucionar? Então, aí para nós encontrarmos o valor de x, que é o que ele está querendo, nós vamos solucionar essa equação do primeiro grau. Solucionando essa equação, primeiro nós vamos escrever a equação. A equação é 10x mais 50, que é a medida de um ângulo, é igual, aqui está substituindo o vértice, a 4x mais 110. Se isso é uma equação do primeiro grau, o que é que nós vamos fazer? Juntar em um membro os termos que tem x, no outro membro os termos que não tem, chamados de termos independentes. Aí ficamos com, no primeiro membro, 10x menos 4x, ou seja, nós pegamos o 4x que estava somando no segundo membro, trouxemos ele para o primeiro membro subtraindo. Pegamos o 50 que estava somando, levamos para o segundo membro subtraindo. Aí ficamos com 10x menos 4x, 6x. 110 menos 50, 60. Logo, como queremos o valor de x, vamos deixar ele sozinho. Pegar o 6 que está multiplicando e levar dividindo. X é igual a 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 é 10. Se x é igual a 10, agora eu sei quanto mede cada ângulo. Basta substituir aqui. Olha, 10 vezes 10, 100. Mais 50, 150. Vamos ver se está certo? 4 vezes 10, 40. Mais 110, 150. Portanto, esses dois ângulos eles são congruentes e apresentam medidas iguais a 150. X mede 10 graus. Encontramos tanto o valor de x em graus, quanto o valor dos ângulos congruentes e opostos pelo vértice. Então, agora eu vou deixar um desafio para vocês, que é justamente fazer o que nós fizemos agora. Determinar o valor de x aqui e determinar o valor do ângulo ou de cada ângulo, uma vez que eles são congruentes. Aguardo vocês nos enviar foto ou vídeo desse problema solucionado. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, espero que vocês tenham aprendido. Não deixe de solucionar o problema proposto, não deixe de resolver o formulário. Lembre que só pode solucionar uma vez o formulário, não pode enviar várias
né, vários formulários com várias respostas. Um forte abraço e até o próximo encontro.